Parashá Kitavô, ela antecede momentos muito importantes e seriam os momentos mais importantes da vida judaica, né? Do calendário da vida judaica, que é o Rosh Hashanah, né? Este momento que, ao contrário do que o Ocidente celebra, né? O Réveillon, a mudança de ano, é um momento de festa, um momento de promessas, né? De celebrações e euforia. Mas o Ano Novo Judaico, ele tem características diferentes porque ele nos traz uma oportunidade de redenção. É um momento em que nós olhamos para dentro de nós, olhamos para o que fizemos, porque o Tribunal Celeste inicia uma sessão de avaliação da vida de cada um de nós, de todas as pessoas, sejam judeus, sejam as nações, todos serão avaliados a partir de Rosh Hashanah para a emissão de um decreto que acontece no Yom Kippur. E essa data que nós estamos vivendo hoje, ela nos lembra de algo muito terrível que aconteceu há um ano atrás. Daqui a 2 semanas, completa um ano em que Israel foi invadido por terroristas no dia 7 de outubro de 2023. Aquele dia foi o dia mais sangrento desde o Holocausto. Foi o maior ataque a judeus, o maior massacre de judeus desde o Holocausto. Ora, aproveitaram-se da distração de Israel, inclusive era um período de festividades de Simhat Torah, um feriado em Israel. Os terroristas entram, matam mais de 1.200 israelenses e sequestram mais de 250 cidadãos israelenses para dentro do seu território, debaixo daqueles túneis, prédios, casas. E hoje, os relatórios oficiais mostram que existem ainda 100 reféns. E os mais pessimistas admitem que talvez menos de 50 ainda estejam vivos. Mas isso gerou um rumor no mundo, entre as nações, de que Israel havia caído, que Israel havia sido abandonado por seu Deus, Israel havia fraquejado, as forças de segurança, as forças de inteligência de Israel já não eram as mesmas, e Israel, que se dizia tão poderoso, tão forte, tão tecnológico, caiu para uma meia dúzia de terroristas. Esse era o argumento que as nações utilizavam, que a mídia zombava de Israel. Os antisionistas, os antissemitas, aqueles que odeiam Israel, eles festejaram. Aquilo que foi o pior dia para o povo judeu desde o Holocausto. Foi uma festa para aqueles que odeiam Israel. Foi um dia terrível. E nós estamos prestes a completar um ano disso. Israel entrou em guerra. No Oriente Médio a conversa é diferente. Quando alguém te ataca, se você não revidar com uma força ainda maior, o inimigo virá te destruir. Não existe acordo diplomático. Simplesmente não funcionam. O que funciona no Oriente Médio é a força bruta do Estado, a força bruta de uma nação. É a única linguagem compreendida. A partir do momento em que você consegue ver o Oriente Médio com esse olhar de que nós não estamos na América Latina, um povo pacífico, um povo feliz, o nosso clima é extremamente agradável. O Brasil tem apenas 500 anos. Só a Torá tem mais de 3.000. A Torá escrita, essa que nós temos em nossas mãos,
E foi escrita lá. Toda aquela região foi dominada pelas principais potências do mundo. O Egito já dominou aquela região, fez o povo de Israel escravo. Os persas também dominaram o Oriente Médio, os babilônicos, os sírios, os gregos e romanos. Depois os ingleses, os otomanos, antes dos ingleses. Grandes impérios dominaram aquela região. Nunca houve um período de longa duração de paz naquela região. É uma região que desfrutou de poucos momentos de estabilidade. Israel está lá. Então, nesse ano, Israel virou a chacota mundial. Muitos jornalistas brasileiros riam, questionavam, debochavam. Ora, finalmente Israel mostrou que ele é de verdade, que ele não é nada, que era só propaganda sionista. E o tempo foi passando, e as cobranças, e a pressão interna em Israel foi aumentando a cada dia. A pressão aumentava a cada dia, a pressão interna da oposição ao atual primeiro-ministro. Ela foi tomando os corações de parte dos israelenses. Não uma maioria, mas uma boa parte. Aí agora tinham as famílias dos reféns, a retórica internacional olhando para Israel. E agora, o que você vai fazer? Faça alguma coisa. Israel foi à guerra, entrou na faixa de Gaza e essa guerra já dura, está completando um ano. 11 meses depois, o que nós temos? A faixa de Gaza completamente destruída, o Hamas dissuadido, mas ainda assim não era o suficiente. E aí nós nos perguntamos, ora, aonde está o Deus de Israel? O que está acontecendo que não há uma vitória? Por que não lançam? A pergunta que nós mais ouvíamos nos nossos programas, por que Israel não lança uma bomba nuclear nos terroristas? Porque ele não pode. Ele tem responsabilidades. Os terroristas utilizam civis como escudos, desrespeitando completamente a ética, as leis de guerra. Então Israel simplesmente não pode sair eliminando todos que estão pela frente. Então, um ano sofrido, 68.500 cidadãos israelenses fora de suas casas. Simplesmente você não pode ir para casa, já imaginou isso? Você não pode ir para casa porque o Hezbollah ao norte está lançando mísseis, bombas, drones, foguetes todos os dias em cima da sua casa. Você não vai poder voltar. Mas quando? Não há uma perspectiva de quando você vai voltar. E o tempo foi passando e o calendário hebraico se desenvolvendo, os portais abrindo e se fechando. Mas cadê a vitória? E aí, num revés de inteligência, Israel recebe um presente divino, uma oportunidade. Deus coloca em suas mãos o líder número 1 do Hamas. E a justiça começa a ser feita. Um pouco antes, a justiça também foi feita misteriosamente, onde o presidente do Irã, o então presidente do Irã, estava num helicóptero com toda uma comitiva e, por algum motivo, aquele helicóptero caiu por problemas climáticos e pane. Ali estava o presidente do Irã envolvido diretamente nos ataques do dia 7 de outubro e toda a comitiva que também estava envolvida nos ataques no dia 7 de outubro. E o helicóptero caiu e não sobrou ninguém. Aí, a eliminação de Ismail Haniyeh dentro do Irã.
no quintal, dentro do quartel-general mais bem protegido. E ele explode. Cai mais uma cabeça da serpente. Mais um líder. O comandante de tudo. Aliado número 1 do Irã. O Irã promete uma retaliação. O mundo fica chocado. O mundo entra em pânico. E os americanos se aliam novamente a Israel. Os americanos que haviam se afastado não davam mais o suporte prometido. Um revés nas eleições americanas coloca novamente os Estados Unidos apoiando e defendendo Israel, como prometeram. E a partir dali começam as reações israelenses, as reações de Israel. Israel elimina a grande parte da liderança do Hezbollah, os mais importantes, e a guerra se estende. Israel vai resolver o problema lá no norte, vai ou não vai? São mais de 60 mil cidadãos desabrigados, você precisa resolver isso? Netanyahu. E a imprensa cobrava e o mundo cobrava, o que você vai fazer? Só que você não pode fazer guerra, resolva sem fazer guerra. Como? E agora? Todas as apostas estavam contra Israel, e nós ouvimos diariamente a chacota internacional. Ora, Israel está perdendo a guerra para meia dúzia de combatentes. Não é tão poderoso, não é tão tecnológico. E nessa semana, nas semanas que antecedem o Rosh Hashanah, que antecedem um ano dos ataques, nós vimos um dos acontecimentos mais impressionantes da inteligência militar, da inteligência internacional, uma operação jamais prevista pelos inimigos, jamais prevista por nós que amamos Israel e defendemos Israel e rezamos pela sua proteção. Israel invade o sistema de comunicação do Hezbollah em um ato que estava acontecendo todo esse tempo e nós não estávamos sabendo. No mínimo 5 meses antes, a operação teve início. E todos cobrando Israel, todo mundo esperando alguma reação. E esta semana, na terça-feira, aconteceu uma das maiores operações de inteligência da história, em que Israel surpreende os terroristas do Hezbollah, explodindo todos os seus aparelhos de comunicação. Agora, são pequenos aparelhos, pagers, usados nos anos 70, nos anos 80 para comunicação. No Brasil, nós não chegamos a ter isso como algo comum, como um telefone celular. Mas o Hezbollah adotou isso como medida de proteção, dos dados, das mensagens. São mensagens criptografadas. O custo é baixo e a reposição é fácil. Israel intercepta um carregamento. Aí, agora são várias linhas que contam como isso foi feito. Alguns dizem que é uma arma eletromagnética, outros dizem que foi uma operação do Mossad, que chegou a construir uma fábrica falsa de pagers e desviou o carregamento original e colocou em cada um dos pagers um número, umas gramas de explosivos, que ao esquentarem a bateria, aquilo reagiria e causaria explosão. Aí na hora dessa explosão, Israel emite um sinal sonoro naquele aparelho para garantir que todo terrorista pegasse o aparelho. E mandou uma mensagem para garantir que todo terrorista colocasse o aparelho próximo dos olhos, próximo à cabeça. E nesse momento, pum! Já são mais de 5 mil terroristas feridos, muitas dezenas
mortos, mas a maioria que sofreu esse ataque está debilitada, não está podendo lutar na guerra. Está fora de circulação. Mas um problema maior iniciou-se dentro do Líbano para o Hezbollah. Ninguém mais tem coragem de usar qualquer tipo de aparelho eletrônico. A guerra psicológica que eles impuseram ao povo de Israel durante quase um ano, agora voltou-se para dentro dos seus territórios, para dentro de suas casas. Eles não confiam mais nos telefones, nos computadores, eles não confiam mais nas televisões, nos rádios, em nada. E não conseguem se comunicar, não conseguem se articular. Então, isso aconteceu, essas explosões aconteceram na terça-feira, na quinta, na quarta, repetiu-se o processo e eles caíram de novo. E Deus começou a entregar os inimigos de Israel em suas mãos, sem que Israel precisasse ter dado um tiro. Sem que Israel precisasse ter invadido 1 centímetro daquele território para organizar uma das ações mais ousadas de todos os tempos. Esse é o Israel que as nações temeriam. E Israel voltou aos holofotes novamente. Todos admirados, boquiabertos, o Irã em pânico, correndo trocar os seus aparelhos eletrônicos. Os americanos esbabacados. Israel, um micropaís, uma micro-região, subestimado, se levanta e mostra ao mundo que a escolha que ele fez, e é aí que nós chegamos nessa paraxá, a escolha que foi feita foi a escolha das bênçãos, e não a escolha das maldições. E nós vemos aqui que, ao escolher as bênçãos, Israel seria multiplicado 1000 vezes. Tudo que ele fizesse cresceria, se desenvolveria. Ele seria o melhor, ele seria admirado. E nós vimos isso acontecendo na prática essa semana. E isso acontece num momento em que nós vamos viver mais uma vez. E as nações não sabem disso. Agora elas vão saber, porque nós estamos contando. Começa agora o julgamento. O Tribunal Celeste inicia a sua sessão, que vai durar 10 dias. Começa em Rosh Hashanah, e nós temos 10 dias onde nós seremos avaliados. Todos os nossos atos, todas as nossas ações, todas as nossas condutas. E a paraxá aqui, Tavô, ela traz esses momentos para o povo de Israel. Ela começa com a confissão. Ela começa com a confissão, o bicurim dos primeiros frutos. E Juan Pablo trouxe brilhantemente na abertura desta fala, onde o fazendeiro que plantava os seus frutos, que colhia, traria para a tenda da reunião, para o Mishkan. Depois que o povo entrou na terra, levavam para o templo os primeiros frutos, os melhores frutos, a 10ª parte daquilo que foi produzido. Ali ele fazia uma confissão de que fui abençoado, tudo cresceu, e agora eu trago aqui a parte
que não cabe a mim, mas que cabe ao levita, à viúva, ao órfão e ao peregrino. E a partir dali, então, ele teria sua vida liberada para ele seguir usufruindo do que Deus havia entregue a ele nos últimos anos, nos últimos tempos. Mas ele tinha que fazer um processo de confissão, uma declaração de imposto de renda, mas um imposto de renda do bem, porque ele devolvia a 10ª parte, que era do Cohen, e ele, o fazendeiro, ficava com 90%. Esse é o papel natural das coisas. Esse é o lugar. Esse é o nosso lugar. Essa é a nossa posição. Nós temos 90%. E a 10ª parte é dividida entre o levita, a viúva, o órfão e o peregrino. Há uma confissão. Há uma confissão em que ele diz que acaba se isentando, né? Que ele acaba limpando e purificando a riqueza, purificando os seus bens, após fazer a entrega da 10ª parte. Está em Devarim 26, do Passuque 12 ao 15, né? Quando acabares de separar todo o dízimo da tua colheita, então dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é sagrado da minha casa, e também o dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Né? Você tirou o que é sagrado da sua casa. O que é sagrado deve ir para o lugar sagrado. Mas não é tudo que você tem, é a 10ª parte. E o tempo passou, as eras foram e vieram, e os papéis se inverteram para muitos. Onde ele deixou de ser o fazendeiro, agora ele está na posição da viúva, do órfão e do peregrino. Agora ele precisa de ajuda. Essas são as consequências quando nós negligenciamos esse papel, esse momento da história judaica, esse momento das nossas diretrizes, da ética comportamental, espiritual, onde há uma válvula, onde você purifica tudo que é seu. O judeu não tem problema com a riqueza, o judeu não tem problema com o dinheiro, o judeu não tem problema com a prosperidade. Se você tem um problema com a prosperidade, se você não gosta de falar sobre, há um bloqueio na sua mente. Agora, por que o povo judeu não tem problema com o dinheiro, com a riqueza, com os bens materiais? Porque o mundo foi entregue ao povo de Israel. Primeiramente, o mundo foi entregue ao homem, Adão. Ele foi criado, recebeu uma companheira, e Deus entregou a eles o jardim para que o administrassem, e tudo que tinha ali era deles. Desde que eles cuidassem e administrassem. Você é dono. Você, quando gerado no ventre da sua mãe, você é gerado como Senhor. Mas quando você nasce, culturalmente, religiosamente, a sua mente é bloqueada. Porque não há no seu dia a dia esse reconhecimento de que você é bom.
Você ouve palavras negativas de que você não pode, de que não é para você. A nossa família é pobre mesmo. A riqueza é uma maldição. Prosperidade é coisa de charlatão. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade não são bens materiais. Prosperidade é um estado. E para chegar nesse estado, há uma conexão com o sagrado, uma conexão espiritual. Sem uma conexão espiritual não há prosperidade. Pode existir apenas o dinheiro. Mas o dinheiro pelo dinheiro não tem importância alguma. O dinheiro sem um equilíbrio, sem um equilíbrio emocional, o dinheiro sem uma ligação espiritual, ele não é nada. Porque você pode usar o teu dinheiro, mas ele não vai te trazer a plenitude. Você vai viver desgostoso. Então a prosperidade é o equilíbrio de todas essas coisas, do dinheiro, da riqueza, dos bens materiais, da vida espiritual, da vida interpessoal, a qualidade dos nossos relacionamentos, a saúde mental, a inteligência emocional. São características de alguém próspero. O conhecimento, a sabedoria, a prosperidade se equilibra nessas características. Então, mentiram para você quando disseram que isso é algo ruim, que ter dinheiro é ruim. É mais fácil você entender que aquilo é ruim do que aprender como atrair aquilo. Os papéis se inverteram. Nos tornamos o pobre, a viúva e o peregrino e deixamos de ser o fazendeiro. Porque em algum momento alguém disse: eu não vou dar a 10ª parte. Aí, no outro ano, ele voltou lá, ele entregava a 10ª parte para o Coemo e ficava com 90%. No outro ano, ele só colheu 80%, no outro 70%, no outro 60%, 50%, 40%, 20% e 10%. Os papéis se inverteram. Hoje nós temos o 10%. O Brasil é rico, a nossa terra é rica. Temos espaço, temos um solo maravilhoso, um clima que favorece qualquer coisa, mas o povo brasileiro vive apenas com o 10%. Que não era para ele. Era para o pobre, para a viúva, para o peregrino. Mas é o 10%. Por quê? Disseram para ele que seria assim. Tornaram o dízimo, a 10ª parte, algo pejorativo. Tornaram a prosperidade pejorativa. Isso é coisa de coach, falar de prosperidade? Não. Há 3.300 anos atrás, foi entregue um código sagrado na mão de um povo que representa a manifestação divina em nós. Querem ser igual a mim? Então está aqui, ó. Leia o manual, façam o que eu estou deixando por escrito e vocês serão igual a mim. Serão prósperos. Serão perfeitos, serão santos.
Em algum momento alguém disse, isso é bobagem. Isso é bobagem, esse negócio de lei. A lei foi abolida. A lei não existe mais. Nós escrevemos um código melhor. Nós demos uma atualizada no código. Essa lei aí não está com nada. Então, nós só perdemos. O mundo perdeu. As nações perderam. Então, esse primeiro momento da Paraxá, ele trata justamente da purificação. Como que eu me purifico? Como que eu me livro dessa energia negativa de ficar com o que não é meu, com o que não me pertence. Então a regra é clara. E traduzindo para os dias de hoje nós não temos o templo, nós temos as casas sinagogais, mas o órfão, a viúva e o peregrino ainda existem. Junte-se a uma causa nobre e livre-se do que não é seu. Ajude uma entidade que acolhe o órfão, a viúva e o peregrino e santifique tudo o que você tem. E veja a sua vida mudar. Veja o que você tem se multiplicar. É simples. Mas qual é o segredo dos milionários? Qual é o segredo da prosperidade? É segredo porque ninguém lê, porque ninguém vê, porque ninguém se aplica. Aí se torna um segredo, mas não há segredo. E essa paraxá, ela continua, né? Onde também nós fazemos um pacto de obediência e compromisso com as leis, com o que o Eterno entregou a nós, né? E na sequência, aí sim, acontece de forma literal, onde o povo de Israel se reúne dentro da terra prometida, se reúne dentro da terra, no Monte Gerizim e no Monte Eival. Uma tribo ia no Monte Eival e outra no Monte Gerizim. Uma recitaria as bênçãos e outras as terríveis maldições. Quem escolhesse a bênção teria uma vida maravilhosa. Quem escolhesse o caminho da obediência teria uma vida repleta. E quem escolhesse o caminho da desobediência ao código teria à disposição as maldições. Porque a conduta pautada pela Torá, ela traz um equilíbrio na sociedade e em nossas vidas. É simples, mas é difícil de compreender. Quem é que busca um equilíbrio? Então, esta oportunidade que nós temos de entender isso vai transformar a forma com que nós vemos o mundo. Nós temos centenas de pessoas que nos acompanham todos os dias, falamos com milhares de pessoas todos os meses, e a pergunta é sempre a mesma: como que Israel consegue prosperar em meio ao caos, em meio à guerra? Por que o judeu lida tão bem com o dinheiro? Como que vocês prosperam? O povo judeu sempre foi livre. Quando saiu do Egito, libertado com mão forte pelo Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, o povo se tornou livre. E a partir dali ele seria livre eternamente. Mas para haver um equilíbrio dentro da sociedade, daquela nação sacerdotal que faria o trabalho divino, ela precisaria ter um código de ética, moral, profissional, espiritual. Tudo deveria estar em equilíbrio. Quando a viúva era abandonada,
quando o órfão era abandonado, era esquecido, quando o ódio gratuito tomava conta, iniciavam-se os desequilíbrios daquela comunidade. Ela sempre teve livre escolha, sempre foi livre para tomar as suas decisões. Mas quando Israel deixava de observar as leis da terra, como aconteceu, quando Israel negligenciava o cuidado com os seus animais, o cuidado com o seu vizinho, com o bem do outro, quando Israel abandonava o cuidado social, coletivo, aquela sociedade se desequilibrava. Ela já não estava mais apta para receber as bênçãos, não era mais possível. Porque a nossa vida é condicionada a um equilíbrio, mediante ao Criador. Isso nós vivemos hoje, né? Todo mundo fala de equilíbrio na saúde, na alimentação, naquilo que consumimos, no entretenimento. Nós precisamos pesar a balança e, vivendo em equilíbrio, nós vivemos uma vida de prazeres, de alegrias. Mas quando nós nos esquecemos do básico, na paraxá anterior nós aprendemos como nós deveríamos cuidar dos animais. Se encontrar um pássaro, uma mãe pássara na rua, na estrada onde você estiver com os seus filhotes, não leve a mãe e abandone os filhotes. Não. Leve os filhotes e deixe a mãe. Senão aqueles filhotes morreriam. Ética. Algo simples. E até impensado. Hoje você não encontra por aí. Quem mora na cidade grande não encontra pássaros, né, com ninhos. Mas até nisso Israel deveria pensar. Com isso Israel deveria se preocupar de encontrar o animal do seu irmão na rua perdido. O judeu tinha a obrigação de pegar o animal e devolver para o seu vizinho, para o seu irmão. Chamar o vizinho. O animal está caído. Não poderia simplesmente ignorar, não é problema meu. Não, era problema seu. Se não houvesse essa conduta, você perderia a conexão com um equilíbrio cósmico que mantém a prosperidade nesse mundo. E Israel fez aquele rito de ler as bênçãos. Agora, por que o povo judeu teve que recitar as bênçãos? E é nesse momento que as nações traduzem erroneamente a lei, a Torá, a palavra de Deus, e afirmam que Israel foi amaldiçoado. Esse povo sofre porque ele é amaldiçoado. Isso nós ouvimos todos os dias nas nossas páginas. Todos os dias. Se você entrar lá no Instagram da Sinagoga no Sim Brasil, você vai ver manifestações horríveis a respeito do povo judeu. Vocês estão morrendo porque vocês merecem, porque vocês são amaldiçoados. Vocês deveriam ter sido eliminados completamente nas câmaras de gás. Essa semana alguém disse, é uma pena que a Alemanha perdeu a guerra. O que significaria se a Alemanha tivesse ganho a guerra? A extinção de todo o povo judeu. Nós ouvimos isso diariamente. Faz parte de estar exposto na grande mídia. Mas isso mostra
a inversão de valores, a falta de conhecimento. Porque Deus apresenta ao seu povo duas opções, duas escolhas. E deu ao seu povo a liberdade. E dá a liberdade a todas as pessoas. Nós temos escolhas, você tem escolhas. Se você está aqui, você escolheu estar aqui. E agora, você vai viver com as consequências. E a Israel ficou muito claro. Israel não assinou nenhum documento em branco. Israel não assinou nenhum contrato, nenhum compromisso, sem saber o que ele estava assinando. Nesse momento, Israel já tinha assinado o compromisso com Deus. E agora era uma renovação da aliança, porque afinal de contas, a geração do primeiro compromisso já havia morrido. Já havia padecido no deserto. Agora era uma nova geração. E com esta geração, Deus renovou a aliança, reafirmando as bênçãos e reafirmando as maldições, se aquela geração não vivesse e não mantivesse o equilíbrio cósmico. O equilíbrio do mundo depende da nação sacerdotal, Israel. Então, Deus fez com que Israel lesse o contrato. Recitem, para que depois vocês não digam que não sabiam. Recitem, para que depois vocês não argumentem que assinaram algo sem saber, sem conhecer. Aqui não há inocentes. E o povo de Israel, 6 tribos, recitaram as bênçãos. E outras 6 tribos recitaram as maldições. E se você ler, depois aproveite o dia de Shabat para ler isso e entender um pouco mais, você vai observar que as maldições são as bênçãos colocadas ao contrário. Então, se você teria filhos saudáveis, a maldição é que os seus filhos não seriam mais saudáveis, nasceriam mortos. Se você plantar uma vinha, você vai colher dela e comer os melhores frutos. Se houver um desequilíbrio, você vai plantar e nada vai nascer. Então, Israel é conhecedor do equilíbrio de tudo e de como agradar o coração de Deus, de como estar adequado para adentrar ao tribunal celeste. Você conhece as bênçãos? Você conhece as maldições? Não, não conheço. Então venha. Você precisa conhecer. Só será possível desfrutar deste mundo maravilhoso que Deus preparou para nós, conhecendo as bênçãos e maldições, conhecendo as suas obrigações, os seus direitos e os seus deveres. Só assim você estará completo, conhecendo o seu papel na conexão com este mundo, conhecendo a sua função de transformar um mundo melhor para a presença divina. Qual é o papel que você tem desempenhado? Qual é o papel que você tem buscado? E a ligação entre esse momento e Rosh Hashanah é que Israel estava entrando perante o juiz supremo de todas as coisas. E o juiz emitiu 2 decretos de bênçãos e de maldições. E Rosh Hashanah está se aproximando. Esse tribunal ele será colocado em funcionamento novamente. As nações não sabem disso. As nações estão esperando um grande dia. Mas todos os anos, Deus nos dá a possibilidade de renovarmos os nossos votos, renovarmos as nossas conexões. E isso não começa com uma festa de carnaval, não. Isso começa com um momento solene em que nós nos colocamos na presença do rei. E o rei está nos sondando. O rei está no campo, ele está nos observando, observando o nosso plantio, a nossa colheita.
quem nós somos, com quem nós nos relacionamos, como nós tratamos os nossos irmãos, o peregrino, a viúva, o órfão, as promessas que você fez para a sua comunidade, as promessas que você fez para os seus amigos e irmãos, para o seu cônjuge, e as promessas que você não cumpriu, as promessas que você fez a você mesmo e as abandonou. Nós estamos chegando no momento de renovar, de anular esses votos, de anular essas responsabilidades e rezar aos céus e clamar pela misericórdia. Pode colocar? Bênçãos, maldições e o julgamento divino. As ações de cada indivíduo e da comunidade vão determinar se você trilhará o caminho da bênção ou o caminho da maldição no próximo ano que se inicia. Isso começa em Rosh Hashanah e encerra com o decreto na sua vida em Yom Kippur. E a comunidade judaica toda se reúne em Rosh Hashanah para iniciar esse momento solene na presença do grande juiz, do tribunal celeste, e clamar e olhar aos céus, e é um momento que nós afloramos a nossa sensibilidade, examinamos totalmente quem nós somos, o que nós fazemos. Apresentamos os nossos frutos, reconhecemos a sabedoria divina e nos colocamos à disposição como aptos para receber a justiça. Nesse período é o período de confissão. No Yom Kippur nós fazemos a confissão de pecados e pedimos o perdão a Deus. Na Parashá, neste momento, na Parashá Kitavô, nós fazemos a confissão do que produzimos. Porque você não é o que você imagina, você não é o que você vê no espelho, você não é o que falam de você. Você é os seus resultados, você é o que você produz. E nesse momento nós colocamos tudo isso à disposição do tribunal celeste. Nós lembramos de um conceito muito utilizado na nossa cultura, a techuvá, o retorno, a transformação. Nós temos essa oportunidade. Olha, eu tive um ano difícil, um ano terrível. Nós podemos dizer isso. Israel teve um ano muito difícil, de enfrentamentos terríveis, com desastres na sua comunidade. E é um momento de nos posicionarmos mediante o tribunal celeste que se inicia na próxima semana. Passando a semana que vem na outra. O tribunal está em sessão. Atenção, levantem-se. O juiz está entrando na corte. O rei está no campo, observando, vendo os seus atos. E o que você vai escolher? Porque nós sempre tivemos uma escolha. Você escolhe uma renovação para o novo ano? É o momento. É a oportunidade, porque muitos perguntam quando que eu tenho a oportunidade de renovar a minha vida, de mudar o meu destino. E você sabia que o arrependimento, ele pode mudar um decreto negativo que esteja sobre a sua vida? Por exemplo, você prometeu algo a alguém e levianamente você não cumpriu, mesmo sabendo que tinha um compromisso. Você não cumpriu e aquela pessoa chorou aos céus. Naquele momento você passou a ser o opressor.
e a sua vítima o oprimido. E ele clamou ao tribunal celeste. E quando nós enganamos o próximo, é uma proibição divina, uma proibição da Torá, nós nos colocamos no caminho de um decreto de punição. Algo vai acontecer com as nossas vidas, desde uma doença, de um problema financeiro, de um desastre na família. Pare para examinar a sua vida profundamente, pare para olhar para o que você fez, com quem você conversou, as promessas que você afirmou. Examine a sua vida. Será que não há nenhum decreto que eu tenha que anular? Será que não há nada que eu tenha feito que eu precise da misericórdia divina? Ora, esta é a oportunidade. Esta é a oportunidade de você alterar os maus decretos que estão sobre a sua vida. O que você fez nesse ano, o que você falou, quem você magoou. O animal de quem que você viu na rua e ignorou completamente. E as falsas promessas que você fez a você mesmo. Eu vou mudar, eu vou estudar mais. Eu vou buscar um novo trabalho, eu preciso melhorar as nossas condições de vida. Eu vou emagrecer. Eu vou parar de comer açúcar. São coisas ridículas, mas as palavras têm energia. Ela pode estar na sua cabeça, enquanto ela está ali é um problema seu. Mas a partir do momento em que você verbalizou, você reverberou no mundo. Você se colocou à prova. Coisas comuns, coisas que... Mas isso é ridículo. Não é possível que isso gere um mau decreto sobre a minha vida. Se você mente a você mesmo, se você engana você mesmo, o que você não é capaz de fazer com as outras pessoas? O que você não faz com os céus? Ou você faz de conta que os céus não existem e só lembra no dia de comer a maçã com mel. Aí você lembrou. É o momento de uma autoanálise. E é o momento de você desenvolver, se você ainda não tem, a autorresponsabilidade. Já ouviu falar nisso? Em que você é responsável por tudo, mas exatamente tudo que acontece com você. Você é responsável por viver bons momentos. E você é o responsável por ter vivido maus momentos. São as escolhas da vida. A ciência, a neurociência, vem exatamente de encontro com o momento em que nós estamos vivendo hoje, em que são apresentadas as bênçãos maravilhosas. Assim, quando você lê essas bênçãos concentrado, e faça isso como um exercício, se concentre hoje, após o almoço, após o descanso, o teu cochilo, se concentre nas bênçãos que Deus colocou aqui. Faça elas, mentalize essas bênçãos na sua vida. Porque você só será capaz de realizar aquilo que você é capaz de mentalizar. É um exercício diário. E leia as maldições. Não saia por aí desavisado. Mas é um momento em que, se você reconhecer e assumir a responsabilidade, você pode mudar o mau decreto. Você pode mudar a decisão divina a seu respeito. Porque é o momento para isso. O portal está se abrindo. Nós vamos entrar. Queira você ou não, você vai entrar nesse tribunal. Agora, como é que você vai sair dele? Depende de você e do quão disposto você está em olhar para dentro de você, olhar para dentro de si e assumir as responsabilidades.
No Yom Kippur nós dizemos, pecamos, traímos, falamos em linguagem vil, mentimos, manipulamos, roubamos, falamos demais, prometemos e não cumprimos. Confessamos, as confissões são 24 horas, 25 horas de confissões mediante ao Criador. Todo o povo judeu no mundo estará em jejum, prostrado mediante ao juiz, clamando por misericórdia. Se não houvesse perdão, se não houvesse volta, Deus não criaria esses momentos, Deus não daria essa oportunidade. Porque a misericórdia divina é infinita, mas ela não vai ser colocada sobre você se você não quiser. E se você não buscar isso. Porque em toda a relação de Deus com Israel, a primeira palavra que Deus sempre disse é: vá. Vá e eu serei com vocês. Vá, entre na terra. Vá, atravesse o mar. E quando o povo duvidava, nós pagamos o preço várias vezes. Vá, faça. Não adianta apenas pensar na sua cabeça que você ama a Deus, que você ama a sua lei. Mas a ação comprovará a você mesmo até onde você está disposto a ir para mudar o seu decreto, para o bem ou para o mal. Então nós estamos vivendo esses momentos. Rosh Hashanah e Yom Kippur se assemelham e nos abrem a porta para um caminho de redenção. Isso remete à redenção final, à era, a Geulah, em que todas as nações farão esse caminho. Todas as nações conhecerão este caminho. Hoje, as nações não conhecem, não entendem, não compreendem. Todas elas serão obrigadas a se prostrarem mediante a Hashem e renovarem os seus votos, anularem as suas mentiras, as suas promessas, promessas vãs. E se você conhece isso hoje, faça isso hoje. Você pode mudar o seu destino e o destino da sua família. Você pode mudar os decretos que estão sobre você e que estão sobre a sua família, que estão sobre a sua vida. Mas é preciso enxergar, é preciso assumir a responsabilidade. Olha o que aconteceu comigo esse ano. Foram coisas boas, mas aconteceram coisas ruins e as coisas ruins eram minha responsabilidade, porque eu não fiz a minha parte. Eu tomei decisões erradas, eu fui precipitado, falei demais. Então eu estou aqui, peço perdão, confesso, cancelo os votos que não cumpri. E já peço perdão pelos votos que vou fazer e não vou cumprir. Somos falhos e somos livres. Porque se fôssemos presos, a nós não seria dada a oportunidade de errar. A liberdade que vivemos, ela comprova justamente que errando e acertando é que somos livres. E não só acertando. Quando você erra, é a mais pura prova de que você é uma pessoa livre. Você faz o que você quiser da sua vida. O equilíbrio está aqui. A prosperidade está aqui. Uma vida próspera, uma vida abastada, onde tudo que você tocar vai crescer, vai se desenvolver. Sua família
se multiplicará 1000 vezes, o seu nome perdurará por eras. As pessoas vão reconhecer o seu nome de longe, as pessoas vão ouvir falar de você e vão se alegrar com o seu nome. Está aqui. Siga este modo de vida. Não é apenas uma lei. É um modo de vida, um comportamento, cultura, religião, ética, espiritualidade. Resumir a Torá a somente um livro de leis e de leis arcaicas te afasta dos melhores momentos da sua vida. E a oportunidade? O rei está no campo, o tribunal celeste vai iniciar a sua sessão e você estará lá? Ou você será julgado à revelia? O fato de você não estar presente no momento do julgamento não te torna inocente, não te torna isento. Você será julgado mesmo assim, sem direito à defesa, sem direito à ampla defesa. Viva o Yom Kippur. Venha passar esses momentos conosco, viver esses dias temíveis, mas dias que poderão mudar o destino da sua vida. Mas comece fazendo uma autoanálise a partir de hoje, a partir de agora. Olhe para dentro de você e entenda tudo o que você fez e tente assumir as responsabilidades. Se for para criticar, fique quieto. Se for para reclamar, dê sugestões, traga soluções. Não culpe os outros. Não julgue as pessoas. Julgue ações. Só existe um juiz. E não é você. Então não julgue o seu irmão. Mas observe as ações do seu irmão. E não leve tudo para o lado pessoal. Não é pessoal. Se você continuar levando para o lado pessoal, você não viverá. Foi grosso comigo. Eu sou o problema? Não, o problema é dele. Ele que está destemperado. Ele que está passando por dificuldades, não é você. Mas quando você leva para o lado pessoal, aí passa a ser um problema seu também. Então é o momento de nos prepararmos. E a inteligência emocional, junto com a aplicação, porque, veja, para conhecer tudo isso, conhecer as maldições e conhecer as bênçãos, é preciso muita inteligência emocional para não sair correndo de medo e abandonar a melhor oportunidade da sua vida. Vamos buscar um caminho de equilíbrio, um caminho de paz. E na era da redenção, aqueles que se arrependem e retornam a Deus serão abençoados com a vida eterna e a paz, enquanto aqueles que se afastarem de Deus enfrentarão as consequências espirituais mais severas. Nós estaremos celebrando aqui na sinagoga, no Sim Brasil, esses dias, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Simchat Torah, Sukkot, e você pode participar com a gente. Se você estiver em Curitiba, região, né, ou de outros lugares, você pode vir até aqui participar, né, celebrar esses dias sagrados. Principalmente os milhares de brasileiros de ascendência judaica, de raízes judaicas. 100 milhões. A cada 4 portugueses que vinham para o Brasil na era da colonização, 3 eram cristãos novos, 3 eram judeus recém-convertidos pela espada, pela força, pelo fogo, e tiveram que abandonar tudo que tinham e correr para preservarem suas vidas. E muitos que vieram para o Brasil vieram na esperança de encontrar uma oportunidade de liberdade, de poder viver a sua religiosidade em paz, de poder preservar a sua cultura. Mas aqui a Inquisição veio, ela só foi sair do Brasil, de território brasileiro, em 1821. Ela começa por volta de 1400, final de 1300 para 1400, né? Os judeus são expulsos em 1492 da Espanha. Mais de 120 mil judeus foram expulsos num só dia.
da Espanha para Portugal, né? Muitos foram para Portugal, alguns para o Marrocos, para a Grécia, para a Itália, outros para a Holanda, para Amsterdã, né? E a maioria foi para Portugal, mas em Portugal, em 1497, esses judeus também foram expulsos, foram perseguidos. Conforme a Inquisição tomava espaço, a prática judaica ela se tornava insustentável, impossível. Tornou-se crime ser judeu. Semelhante ao que aconteceu na Alemanha nazista, com as leis de Nuremberg, os judeus não podiam mais frequentar as universidades, os judeus não podiam mais falar nas rádios, aparecer no cinema, os judeus não poderiam mais vender as suas artes, os judeus não poderiam mais frequentar o mesmo lugar que um alemão. Os judeus deveriam ser expulsos. E quando eles perceberam que não iam dar conta de expulsar os judeus a tempo, começaram a prender os judeus em campos de concentração e chegou-se a uma solução final: exterminar todos aqueles judeus que lá estavam. E a Inquisição, ela serviu como inspiração para o partido nazista. Os judeus eram discriminados, cidadãos de terceira, quinta categoria, tinham seus bens tomados. Aqueles que não eram queimados em fogueiras, eles eram soltos na rua para viverem como degradados, como indigentes, sem eira e nem beira. Mas muitas dessas famílias, buscando uma oportunidade, vieram parar no Brasil. Então, a cada 4 portugueses que vinham nas expedições, inclusive tem uma grande família portuguesa, judaico-portuguesa, que financiava essas expedições. Depois a Inquisição descobriu isso e executou toda essa família. Queimou a família toda, tomou tudo que eles tinham, os bens, as propriedades, as joias. E os judeus vieram massivamente para o Brasil. Aí você pergunta, mas nas aulas de história que eu recebi na escola não se fala disso? Não mesmo. Talvez demore 100 anos para que isso entre como uma grade curricular das escolas brasileiras. Mas esses documentos estão sendo liberados pela Torre do Tombo, uma instituição portuguesa que detém documentos dos processos da Inquisição, documentos minuciosos, que dão os mínimos detalhes de tudo o que acontecia, quem eram as famílias, de onde elas vieram, de onde elas saíram, para onde elas foram levadas, como elas foram executadas. E passou-se a identificar esse criptojudaísmo aqui no Brasil, o que remete hoje a cerca de 100 milhões de brasileiros com raízes judaicas. A maior parte dessas almas judaicas ainda está adormecida, mas a Sinagoga no Sim Brasil, ela faz um trabalho de conscientização. Não faz conversões em massa, não. Ela faz um processo de retorno às raízes, a recuperação de identidade e possibilita o brasileiro que realmente identificou as suas raízes e deseja voltar para casa, deseja viver a Torá, então a casa dos Bnei Enosim, a estes está de portas abertas. E estamos vivendo agora momentos importantes do calendário hebraico, que é o que configura a sua prática judaica. Apenas uma autoafirmação, no seu caso, não vai te definir um judeu, mas a prática, a vivência, a participação na comunidade, isso vai te tornar um judeu. E um dia você terá um espaço, inclusive, em Israel. Muitas famílias já estão retornando a Israel, mas todas passaram por um processo minucioso de retorno. Resolveram suas questões familiares e se tornaram aptas, né, a quem sabe até viver em Israel. Mas aqui na Sinagoga no Sim Brasil você encontra a oportunidade para praticar, para viver. E, bom,
eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Agora nós vamos convidar os nossos amigos que nos visitaram pela primeira vez, né? É uma alegria recebê-los aqui para rezarmos o Kiddush, né? Que vai acontecer em outra parte do prédio. Então vocês estão dispensados. Shaul e Aharão conduzam os nossos irmãos e eu vou dar mais algum recado aqui na TV Anusim Brasil, né? A confirmação das datas de Rosh Hashanah, de Simchat Torah, inclusive para quem quer participar conosco, você pode fazer contato. Eu vou pedir para a produção colocar aí o número do nosso WhatsApp, né? Onde você chamará ali o atendimento Anusim Brasil, que vai te dar as diretrizes de como participar dos nossos eventos, como participar das nossas festividades, como se integrar, inclusive, à comunidade, né? Algumas pessoas perguntaram aqui no chat, como que eu faço para visitar uma sinagoga? Eu preciso ser convidado? Sim. As sinagogas diferentes, né, de outras instituições religiosas, são comunidades fechadas, até por uma questão de proteção, né? Então, é necessário passar por uma entrevista, por um processo, antes de ser convidado a assistir um serviço judaico, assistir uma ritualística, uma cerimônia judaica. E nós estamos vivendo os momentos de festas em que, de repente, muitas pessoas queiram participar junto com as nossas sinagogas que estão pelo Brasil. Nós estamos em Curitiba, nós estamos na capital de São Paulo, na Avenida Paulista, nós estamos também em Belo Horizonte, nós estamos em Goiânia, nós estamos no Distrito Federal, nós temos comunidade em Governador Valadares, nós temos comunidade no Espírito Santo, nós temos sinagoga próxima também a Belo Horizonte, que agora me fugiu o nome, não, mais próxima, é uma cidade grande ali do estado de Minas, mas me perdoem os nossos irmãos de lá. Colatina, no Espírito Santo, né? Mas próximo a Belo Horizonte existe uma outra também, né? Bom, mas para você saber aonde nós estamos, em todos os lugares, né, você pode entrar em contato com esse número que aparece na sua tela. Ou você aponta o telefone para o QR Code, ou você disca aí, né, para o número de WhatsApp. Ok? Governador Valadares também, né? Estamos iniciando uma comunidade maravilhosa ali, mas antes de Governador Valadares tem uma cidade importante. Bom, também estamos no Maranhão, também estamos no Rio Grande do Sul, também estamos no Mato Grosso, entre outros lugares, né? Com grupos representantes e sinagogas. Que você pode. Ipatinga. Perfeito, obrigado. Ipatinga. Em Ipatinga tem uma comunidade também maravilhosa de brasileiros retornados, né? De judeus brasileiros, filhos dos Bnei Anusim, filhos dos cristãos novos. Tá? Então, participe com a gente, esteja aqui em todos os momentos e compartilhando a nossa programação, né? Copie esse link, deixe seu like, copie esse link e mande agora para todos os seus amigos nas suas redes sociais.